Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a forte onda de calor que está atingindo vários estados do Brasil, não só no final do inverno, como agora no início da primavera. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de responder. Então, moçada, para dar início ao nosso encontro, nada melhor do que mostrar esse termômetro indicando uma temperatura superior a 40 graus Celsius, temperatura esta que está sendo registrada em vários municípios do Brasil, e não só está sendo registrada, como foi registrada no transcurso da última semana do inverno, em vários municípios das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e até mesmo Sul do Brasil, nesse caso principalmente no oeste de Santa Catarina e também no oeste do Paraná. Então, professor, por que o Brasil está sendo submetido a uma forte onda de calor nesse período de transição do inverno para a primavera? Essa forte onda de calor pode ser considerada atípica? Eu digo que não. Atípica, não. Todavia, uma onda de calor muito forte que está quebrando recordes de temperatura em vários estados e municípios do Brasil. Então, na verdade, ondas de calor são comuns no final do inverno e também no início e no transcurso da primavera. Agora, o que nós estamos percebendo é que a intensidade dessa onda de calor está acima dos padrões normais até então registrados para essa época do ano. Não só pelas temperaturas extremas, assim como pela sucessão de dias com temperaturas acima de 40 graus em vários municípios do Brasil. Lembrando que, por exemplo, a cidade de Cuiabá, no mês de agosto, mês de setembro, início de outubro, registra com relativa frequência temperaturas de 38, 39, 40, 41 graus, assim como também acontece na cidade de Teresina, capital do Piauí, assim como acontece em Palmas, capital do Tocantins, e outras cidades do Brasil Central, do Nordeste e também do sul da Amazônia. Agora, o problema não é o calor que está sendo feito nessa época do ano, e sim a intensidade dessa onda de calor e a sucessão de dias com temperaturas bem acima das temperaturas médias registradas para essa época do ano. Então, é preciso que nós levantemos os fatores responsáveis, identifiquemos as causas dessas ondas de calor atípicas que não só estão atingindo o Brasil, assim como outras regiões do mundo, visto que tivemos ondas de calor acima dos padrões normais no sul da Europa, na América Central, no México, no sul e sudoeste dos Estados Unidos, na Ásia, também no norte da África, no Oriente Médio, com quebra de recordes de temperaturas em várias cidades do mundo. Então, nós estamos percebendo
que existe um padrão e esse padrão está condicionado a um conjunto de fatores que, combinados, estão contribuindo para que o ano de 2023 venha a ser, se não o ano mais quente até então registrado pelo homem, mas no mínimo um dos anos mais quentes da história. Tudo indica que o ano de 2023 deverá ser o ano mais quente registrado até então pelo homem. Lembrando que as medições de temperatura começaram a ser feitas de uma forma mais generalizada em escala planetária nos últimos 200 anos, 300 anos, e os dados em si, de uma forma geral, a nível planetário, são dados, inferiores a 100 anos. Então, mas nós temos, dados sobre a temperatura no período da primeira Revolução Industrial, a temperatura no período da segunda Revolução Industrial, a temperatura no período do século XX, os registros do século XXI e por aí vai. Mas, professor, quais seriam os fatores determinantes por essa onda de calor? Então, a primeira coisa que eu vou citar aqui é a formação da cúpula ou domo de calor sobre parte do Brasil. Repare que existe um domo ou uma cúpula de calor sobre o Brasil central, principalmente sobre a região centro-oeste do Brasil. Lembrando que essas temperaturas extremas estão sendo registradas em países como, por exemplo, a Bolívia, que está aqui, o Paraguai, que está aqui embaixo, nessa região aqui, o norte e noroeste da Argentina e também até mesmo áreas aqui do Peru estão registrando temperaturas bem acima dos padrões normais. Agora, o que seria esse domo ou essa cúpula de calor? O domo ou cúpula de calor se forma quando nós temos o surgimento de um anticiclone, que é um centro de alta pressão atmosférica. Então, quando se forma um anticiclone no Brasil central, lembrando que as áreas anticiclonais possuem um movimento de subsidência do ar, então aqui em cima, alguns quilômetros de altitude, nas camadas mais altas da troposfera, nós temos o ar frio e seco. Então, se a pressão atmosférica aumenta, esse ar passa a exercer um movimento de subsidência. Então, se o ar frio e seco ele desce, ele acaba, de certa forma, comprimindo o ar quente nas camadas mais baixas da troposfera, o que contribui para a potencialização ou aumento da temperatura do ar atmosférico. E também, se o ar está exercendo o movimento de subsidência, ele irá inibir a formação das nuvens de chuva. Então, nós teremos dias com poucas nuvens ou dias sem nuvens nenhuma, com temperaturas muito elevadas, e essa situação ou essa condição atmosférica se estende por vários dias. Uma onda de calor ela pode se estender por 3, 4, 5, 6 dias, uma semana ou até mais, dependendo, é claro, das condições atmosféricas reinantes sobre uma determinada área ou região do território brasileiro ou qualquer outra parte do mundo. Então, um dos fatores responsáveis pela formação dessa onda de calor foi o surgimento de um anticiclone no Brasil central, que deu origem a um domo ou cúpula de calor que tem se mantido ativo durante vários dias. Então, a última semana de inverno foi marcada já por temperaturas muito altas aqui no Brasil central, e agora, no início da primavera, essas condições atmosféricas mantêm as características de tempo bom e temperaturas extremamente elevadas, inclusive sendo previsto para hoje
temperaturas acima de 40 graus, num número enorme de municípios, alguns dos quais, inclusive, podendo atingir a surpreendente marca de 45 graus Celsius. Então, vamos estudar agora ou ver o próximo fator responsável por isso, mostrando antes essa imagem do centro de alta pressão. Então eu fiz uma adaptação a essa imagem, coloquei aqui o AP, que é o centro de alta pressão, posicionado no interior do Brasil Central, e essas setas mostram que onde você tem um centro de alta pressão, ou seja, uma área anticiclonal, existe uma área dispersora de ventos que vai determinar a formação de um bloqueio atmosférico que impedirá não só o ingresso do ar quente e úmido procedente da Amazônia, que poderia provocar a formação de sistemas convectivos e, sendo assim, a ocorrência de chuvas, assim como vai bloquear as frentes frias procedentes do sul da América do Sul, desviando essas frentes frias para o Oceano Atlântico e ainda bloquear a entrada dos ventos úmidos da massa tropical atlântica, que também poderia criar as condições ideais para a formação das nuvens de chuva, desde que ocorresse ali, no interior do Brasil, a queda da pressão atmosférica. Então, enquanto perdurar a presença desse centro de alta pressão, ou seja, essa área anticiclonal no interior do Brasil, teremos as condições ideais para a manutenção de altas temperaturas, inclusive com a quebra de recordes em vários municípios do Brasil. Aqui nós temos, para que vocês possam perceber, essa imagem foi colhida hoje, dia 24 de setembro, por volta das 9h30 da manhã. Então, é uma imagem do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde é possível você perceber, através da imagem do satélite GOES, a existência desse bloqueio atmosférico. Aqui você tem a nebulosidade, sistemas de nuvens sendo desviados para o Oceano Atlântico, então os ventos estão correndo nesse sentido por causa do bloqueio. Então aqui você vê o alinhamento de nuvens e o seu segmento, a sua trajetória em função desse bloqueio atmosférico. E aqui na Amazônia você vê os ventos de leste, aqui você pode perceber a nebulosidade, a presença de nuvens na Amazônia Ocidental. E aqui nesse grande corredor, formado principalmente pelo Brasil Central, região Sudeste e região Nordeste, muito pouca nebulosidade, ou em algumas áreas, inclusive aqui, sem nebulosidade nenhuma, criando as condições ideais para que as temperaturas atmosféricas permaneçam em padrões muito elevados, quebrando recordes em vários municípios do Brasil. Professor, quando esse bloqueio atmosférico poderá ser quebrado? Ora, acredita-se que na próxima semana, talvez já nessa semana, hoje é domingo, então estamos no segundo dia da primavera, dia 24 de setembro, pode ser que nessa semana esse bloqueio atmosférico seja interrompido, ou na próxima semana isso venha acontecer. Enquanto permanecer as condições atmosféricas da cúpula de calor sobre o Brasil Central, mediante a presença de uma área anticiclonal ou um centro de alta pressão atmosférica, teremos as condições ideais para a manutenção de altas temperaturas em vários estados e municípios do Brasil. Aqui nós temos a temperatura prevista de 17 a 25 de setembro, então aqui no rosa, temperaturas que variam de 36 a 40 graus, no rosa mais clarinho, a temperatura variando de 40 a 40 graus, clarinho que eu digo esse rosa aqui, tá? E na parte mais cinza, temperaturas previstas acima de 45 graus, e não tem aqui nesse momento
uma previsão de temperatura acima de 45 graus. Agora você pode perceber que, sobretudo aqui no Brasil Central, Nordeste e áreas da Amazônia, as temperaturas estão muito elevadas, num padrão entre 36 a 40 graus, e em algumas áreas entre 40 a 44 graus, como nessas áreas rosas um pouco mais claras aqui. Então, pode-se perceber com clareza os extremos de temperatura que estão ocorrendo nesse exato momento, sobretudo no Brasil Central, áreas da região Sudeste, áreas da região Nordeste, áreas da Amazônia e algumas áreas da região Sul do Brasil. Aqui nós temos, por exemplo, tem uma travada aqui, um outro fator responsável pelas ondas de calor, por essa temperatura acima dos padrões normais, o aumento da temperatura do mar. Então, o aumento da temperatura do mar, que fique bem claro, isso vem ocorrendo em várias partes, nos oceanos Atlântico, Índico, Pacífico. Então, você percebe aqui na costa brasileira, repare que até mesmo aqui no sul do Brasil, a temperatura está de 1 a 2 graus ou de 2 a 3 graus acima dos padrões normais. Em boa parte do litoral brasileiro, essa temperatura está oscilando de 0 a 1 grau acima do normal. Aqui no litoral oriental do Nordeste, de 1 a 2 graus acima do normal. Ora, a partir do momento em que a temperatura da água do mar está mais elevada, você tem que raciocinar da seguinte forma: se a temperatura do mar está mais alta, ou seja, a água está mais quente, ela irradia mais calor para a atmosfera. Então, você tem a transmissão de mais calor para a atmosfera, o que contribui para a elevação da temperatura do ar atmosférico. Lembrando que água quente aquece o ar, água fria resfria o ar. Aqui nós temos um outro fator interessante, o fenômeno do El Niño. Então, essa imagem já é aqui do mês de setembro, e nós podemos perceber as temperaturas aqui no Pacífico Oriental, nas imediações da linha do Equador, bem acima dos padrões normais, assim como também você pode perceber que as temperaturas no Oceano Atlântico, em vários pontos, estão acima dos padrões normais. Lembrando que o El Niño, ele deriva do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, nas imediações da linha do Equador, no Pacífico Oriental. E quando o El Niño se manifesta, nós temos naturalmente a elevação da temperatura média em várias regiões do mundo. Então, não é algo exclusivo do território brasileiro, e sim de várias regiões do mundo. Então, que fique bem claro que o fenômeno do El Niño é um dos responsáveis pela ocorrência dessas ondas de calor que estão atingindo o Brasil no final do inverno e início da primavera, e nós deveremos ter uma primavera com temperaturas médias acima dos padrões normais, assim como teremos nos meses de verão temperaturas acima dos padrões normais. Então, é uma das consequências do El Niño, não só no território brasileiro, mas em outras partes do mundo. Não em todo o mundo, porque tem áreas em que a temperatura fica um pouco mais baixa. Aqui nós temos um outro fator que tem contribuído: a variação diária, semanal e mensal da concentração de CO2, dióxido de carbono, na atmosfera, que é maio de 2023, apenas para mostrar a vocês um padrão. Essa medição é feita no vulcão havaiano, Mauna Loa, então, que é um dos vulcões mais ativos do arquipélago do Havaí. Então, nós temos aqui, na verdade, um padrão que mostra que a concentração de CO2 na atmosfera tem aumentado de forma significativa. Então, na medida em que você tem um aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, o que isso gera?
gera a potencialização ou o aumento da capacidade da atmosfera em reter a radiação infravermelha, o calor, e devolver parte dessa radiação infravermelha de volta para a superfície, o que contribui, de certa forma, para o aumento da temperatura em escala global. Então, a escolha do vulcão Mauna Loa, lá no arquipélago do Havaí, se deve ao fato desse vulcão estar no meio do Oceano Pacífico, longe de centros urbanos industriais, e que a medição da concentração de dióxido de carbono ali seria um registro mais confiável para que nós pudéssemos melhor compreender a contribuição das emissões de gases do efeito estufa dentro desse processo que uma grande parte da comunidade científica internacional chama de aquecimento global. Aqui nós temos o desmatamento na Amazônia em 2023. Então aqui nós temos, uma escala pelas cores do risco de desmatamento, o nível de risco, Então, por exemplo, na cor mais escura, vinho, risco muito alto, aqui praticamente não aparece. Na cor avermelhada, risco alto. Na cor laranja, risco médio, essa aqui predomina na Amazônia. O risco médio, essa área aqui toda é a região do chamado arco do desmatamento, o arco do fogo ou arco do desflorestamento. Risco baixo na cor caramelo e na cor magenta, o risco muito baixo. Então você pode perceber que o desmatamento, principalmente nas bordas sul e oriental da Amazônia, tem avançado. E na medida em que você retira a cobertura vegetal nativa de uma determinada região, isso gera duas consequências já estudadas e comprovadas por cientistas. Nas áreas desmatadas você tem uma elevação da temperatura média e nas áreas desmatadas você tem uma queda da umidade relativa do ar, até mesmo porque na medida em que você desmata uma floresta tropical do porte da floresta amazônica, você vai interromper ou reduzir, interromper eu não digo, mas você vai prejudicar, afetar o processo de evapotranspiração, que é a evaporação da água contida nos rios e solo, lagos, lagoas, assim como a umidade ou vapor d'água que ingressa na atmosfera através da transpiração das folhas das plantas que compõem a floresta amazônica. Então, a partir do momento em que você, de certa forma, afeta o processo de evapotranspiração, a umidade relativa do ar diminui. Se a umidade relativa do ar diminui e a temperatura do ar atmosférico aumenta nessas áreas desmatadas, você terá, de certa forma, um impacto na formação das nuvens de chuva, no quantitativo de chuvas que caem na região e, sobretudo, irá afetar essa distribuição das chuvas pelo território brasileiro. Lembrando que, no período principalmente da primavera-verão, os rios voadores trazem muita umidade da Amazônia para o centro-sul, contribuindo dessa forma para a ocorrência das chamadas chuvas de verão nessa importante região geoeconômica do Brasil. Então, lembrando que o desmatamento não é algo exclusivo do território brasileiro. Ele vem se processando há séculos em várias partes do mundo. Então, a partir do momento em que o processo de desmatamento, desflorestamento avança não só na América do Sul, como em outras partes do mundo, isso você acaba por contribuir para o aumento da temperatura, a redução da umidade, redução do índice pluviométrico. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas floresta é fábrica de chuva. Então, a partir do momento que você desmata grandes áreas, você interfere não só no ciclo ou parte do ciclo hidrológico, assim como você vai interferir no quantitativo de chuvas que caem não só naquela região, como também nas regiões adjacentes,
lembrando que as massas de ar se movimentam, razão pela qual o impacto não fica restrito somente à Amazônia. E isso também, de certa forma, é um fator que contribui para a formação das chamadas, vamos dizer, cúpulas de calor, domos de calor. Aqui nós temos ilha de calor nos grandes centros urbanos, que hoje, inclusive, tem um autor de livro de geografia que já considera a ilha de calor como um fator climático. Então, nas grandes cidades, você tem uma grande área impermeabilizada com asfalto, com concreto, que são materiais que têm grande capacidade de absorverem a radiação solar, se aquecerem, conservarem o calor e irradiar calor para a atmosfera. Então, além disso, nas grandes cidades, você tem uma redução das áreas verdes, você tem a verticalização das cidades através da construção dos prédios altos, que dificulta a circulação dos ventos e, consequentemente, a dispersão do calor. Além do mais, sobre as grandes cidades, você tem o smog, aquela névoa de gases poluentes, que irá potencializar o efeito estufa, fazendo com que a temperatura nos grandes centros urbanos sofra uma alteração que pode variar de 5, 6, 7, 8, 9 graus da periferia, ou seja, da área rural, à área mais edificada do centro urbano. Aqui nós temos, para que vocês possam perceber, o número de dias com temperatura máxima acima dos 30 graus Celsius no inverno de 2023. Então, aqui é de 0 a 100 dias. Vocês podem perceber na cor vermelha que tivemos aqui, principalmente na Amazônia, no Nordeste e no Norte do Centro-Oeste, de 90 a 100 dias no inverno, lembrando que o inverno é constituído por 3 meses, aproximadamente 95, 96 dias, né? Então, na verdade, até extrapolando o número de dias de inverno. Então, aqui você teve o inverno praticamente inteiro com temperaturas acima dos 30 graus. Praticamente inteiro, não, inteiro acima dos 30 graus. Claro que aqui na região equatorial a gente não sente o inverno, porque na zona equatorial a incidência de raios solares é mais direta e as temperaturas médias permanecem elevadas nas partes onde o relevo possui baixa altitude, né? Mas o que eu chamo a atenção, né, é que em boa parte do território brasileiro, inclusive aqui em partes da região sudeste e até mesmo algumas áreas do Paraná, tivemos de 50 a 60 dias de temperatura acima dos 30 graus, nessa parte caramelo mais escura, de 60 a 70 dias, ou seja, aqui no Triângulo Mineiro, oeste de São Paulo, noroeste de São Paulo, né? Enfim. Então, esse mapa aqui mostra com muita clareza, né, que tivemos um inverno atípico com temperaturas bem acima dos padrões normais em todo o território brasileiro, podemos assim dizer, razão pela qual, né, agora, no finalzinho do inverno, início da primavera, estamos sentindo os reflexos desse inverno que não foi rigoroso e o surgimento das ondas de calor que estão atingindo boa parte do território brasileiro. Aqui nós temos anomalia de temperatura máxima e mínima, né, A e B, em 2023. Então aqui você tem anomalia positiva, né, de 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus. Quanto mais vermelho, mais alta a temperatura, o vermelho mais escuro, acima de 5 graus, dentro dos padrões médios. Repara aqui que no norte do Paraná, sudoeste de São Paulo, essa anomalia ela ficou entre 4 a 5 graus, enfim. E aqui você tem a anomalia de inverno. Olha como a anomalia do inverno, a temperatura ficou bem acima dos padrões normais, praticamente em todo o território nacional. Praticamente todo o território nacional teve uma anomalia positiva, ou seja, temperaturas médias acima das médias registradas para essa estação do ano. Então, esses dados que também
foram publicados pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, nos faz remeter que existiu durante o inverno temperaturas atípicas, um inverno com temperaturas bem acima dos padrões normais, em parte do território brasileiro, e no conjunto da obra, praticamente todo o território brasileiro registrou temperaturas acima da média nos meses de inverno. Claro que isso tudo está atrelado às condições que anteriormente foram citadas, que contribuíram direta e indiretamente para a formação dessas ondas de calor. Aqui agora, para que vocês possam ter uma melhor compreensão, eu coloquei esse slide porque para dar a vocês conhecimento sobre aquilo que nós devemos fazer caso um parente, um amigo, até mesmo um estranho venha sofrer um caso de insolação. Então, primeiro, avisar os serviços de emergência. Primeira coisa que tem que se fazer. Pedir ajuda urgente se as pessoas apresentar sintomas de insolação. Colocar bolsas de gelo nas axilas, atrás da nuca e na virilha. Axilas, sovaco, atrás da nuca, virilhas. Usar mantas térmicas de resfriamento para baixar a temperatura corporal. Refrescar o corpo com uma esponja ou pulverizando água para gerar um melhor conforto térmico para o corpo da pessoa que está tendo insolação. Observar os sintomas que anunciam a insolação, como perda de consciência ou dificuldade para respirar. Colocar a pessoa em um local de sombra, fresco e sem contato com o sol. Muito importante isso. Se as pessoas estiverem acordadas e conscientes, dá água para hidratar, aos poucos, de primeira não, senão isso você vai acabar matando a pessoa. Dá aos pouquinho a água, dando aos poucos, suavemente. Pouca roupa, retirar o máximo de roupa da pessoa, colocar um ventilador desde que tenha à disposição para baixar sua temperatura corporal. Então, essas ações aqui são de suma importância porque insolação mata, não sei se vocês sabem, Então, se você não tomar as devidas providências no tempo que tem que ser tomadas, as pessoas correm risco de vida. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo. Não custa nada dar um like. Não custa nada divulgar o canal Geogênio, que hoje é uma plataforma de ensino 0800, que tem ajudado vários alunos que estão fazendo provas para concursos militares, concursos de vestibulares, escolas técnicas. Essas pessoas estão recebendo aulas com todo o conteúdo programático que cai nesses concursos. E agora mesmo, recentemente, no último domingo, hoje é dia 24, dia 17 de setembro, teve a prova da SpaceX e o canal Geogênio encaixou as 12 questões, ou seja, os 12 assuntos cobrados na prova da SpaceX estavam nas videoaulas do canal Geogênio. E eu fico muito feliz porque o mesmo aconteceu com o concurso do Colégio Naval, realizado em maio desse ano, aconteceu em vários vestibulares realizados no Brasil no meio do ano de 2023 e vai acontecer também agora nos vestibulares que serão realizados no final do ano, inclusive o próprio vestibular do Enem. Então a única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar o canal. Esse canal não é monetizado, não tem fins lucrativos e no momento em que ele for monetizado, todo o dinheiro que o YouTube transferir para a minha conta será revertido para as instituições de caridade. Eu não quero um centavo do YouTube, que fique bem claro. Não criei canal para ganhar dinheiro, criei canal para democratizar o ensino da geografia. Professor Eugênio Bastos, 42 anos e meio de magistério, uma trajetória que deixei
aqui no Rio de Janeiro e muito conhecido, graças a Deus, nesse meio acadêmico, pelo trabalho de excelência que eu faço em sala de aula e agora também, mesmo de forma amadora, no canal Geogênio. Valeu, moçada! No final, claro, né? Não poderia deixar de mandar um abraço para vocês, um beijão no coração de todos, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!